Bom dia! Muito bem-vindos ao nosso terceiro dia de plano de artista. Hoje a gente vai conversar com a Regina Silveira. Deixa eu só chamar a Rê aqui. Bom dia, galera. Deixa eu só chamar a Rê aqui, que ela tá entrando. Pra quem não está no grupo de WhatsApp, nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente avisa acho que 15 minutos antes de entrar. Hoje foi 5 minutos, né? Antes de entrar ao vivo. Então, a Regina tá entrando aqui. Ela... Ah, consegui! Vou te chamar, Rê, já te vi aqui, tá? Ao vivo com Regina Silveira. Ela vai entrar aqui e vamos conversar. Bom dia, Beto! Tudo bom? Como vai? Bem você? Tô Bom bem, estar e aqui. você? Tudo como se pode, né? Nesses períodos tão ruins. Mas vou bem, já estou vacinada, pelo menos a primeira dose. Já me sinto mais segura de que vou continuar viva, pelo menos. Eu fico mais feliz também de que você tá vacinada. Pelo menos. Entrando pessoas. Você tá. Eu acho que o seu áudio tá um pouquinho baixo. É só pra mim ou é pra todo mundo? Deixa me arrumar. Tá. Eu coloquei no máximo agora. Tudo bem, acho que dá pra escutar bem. Ô, Regina, primeiro, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, por contar essa sua trajetória linda, né? E começa se apresentando para todo mundo, por favor. Bom, eu sou Regina Silveira, artista plástica, de longa trajetória. Tenho sido, acho que já todo mundo viu o currículo e a trajetória é cada vez mais difícil de descrever, porque eu continuo trabalhando muito, sempre trabalhei muito, então vai juntando elementos e é cada vez mais difícil resumir meu trabalho também, minha vida, que teve diversos complementos, assim, além da trajetória artística. Então, eu estou feliz de poder encontrar vocês aqui e fazer um outro resumo, um outro resumo possível, né, que conte um pouco de como eu comecei e as decisões que tomei e como pude compor o meu percurso dessa maneira que todo mundo conhece um pouco, né? Uma artista que trabalha com muitos meios, que persegue ideias, que gosta de riscos e que tem uma carreira que durante muitos anos foi feita mais fora do Brasil do que, do que aqui dentro. Então, mas que sempre esteve muito ligada ao ensino, convive muito com artistas jovens, mais do que com as minhas gerações, minha mesma geração, e vivo bem nessa troca. Acho que eles aprendem, eu aprendo também, e gosto muito de entender como é que pode ser o futuro dessas gerações. Para mim, isso é muito importante. Posso chegar mais perto? Se vocês... Agora minha cara vai ficar bem grande, mas se vocês não escutam direito... Bom, Não, tá ótimo. Tá todo mundo falando aqui, linda, Regina é ícone, máximo.
Eu acho que, enfim, uma trajetória longa, assim, a gente deve ter tido várias ocasiões, né, de mudar ou de transformar o trabalho. Mas vamos começar lá do começo. Como você começou? Como você se interessou por arte? Como tudo começou? Eu não sei dizer como tudo começou, porque desde muito criança eu desenhava e meus pais me colocavam em professoras particulares, de orientação assim muito acadêmica, porque eles não entendiam para onde me levar, mas eu me lembro que já frequentava classes de arte aos 13 anos de idade, porque sempre havia chamado a atenção pela minha necessidade de estar sempre desenhando, fazendo, enfim, retratos. Então, aquilo chamou a atenção e, e, e eu fui me encaminhando assim para estudar arte na universidade, no Instituto de Arte do Rio Grande do Sul. Foi quando eu ingressei, com 17 anos, 16, 17 anos. Então, aí eu estudei num lugar que era muito tradicional, era uma antiga academia de arte, e o ensino se assentava em dois polos só, que era ou você se formava pintor ou você se formava escultor, nem sequer gravura se ensinava porque era considerada arte menor. Então, tinha professores com formação no exterior. Isso eu preciso dizer que o Rio Grande do Sul sempre teve uma tradição assim ligada à sua imigração europeia, né? Especialmente italiana, alemã. Então, os modelos sempre vinham de fora. Né? E tinha professores formados na Alemanha, tinha o meu professor de pintura era o Ado Malagoli, que era um artista paulista que tinha morado nos Estados Unidos, tinha ganho um prêmio de viagem. Então havia uma qualidade do ensino, mas havia uma postura completamente acadêmica e historicizante. Né? O professor de História da Arte mal chegava ao impressionismo. Às vezes se roçava o cubismo. Ou seja, todo o resto a gente tinha que descobrir sozinho. Né? Então, eu estudei ali e meu trabalho se orientava em umas direções assim, desse tipo, né? As que me permitiam. Mas havia professores mais modernos, como os que haviam estudado na França com André Lyotte, ou seja, era um lugar de qualidade. Assim. Quando eu terminei o curso, antes dos 20 anos, fui convidada para ser assistente do professor João Fário, que era justamente esse que havia estudado na Alemanha e fazia litografia, fazia ilustrações para a editora Globo e era um tipo misógino, assim, que não conversava com ninguém. Foi bastante estranho para um instituto de artes que ele me convidasse para ser sua assistente. Mas havia uma boa troca minha com ele, eu entendia bastante do que ele gostava, ele se ligava a Emil Nolde, todos aqueles expressionismos alemães, né? E tinha um certo desprezo assim pelo grupo de docentes ou pelas as posturas acadêmicas, não sei. Eu me liguei também no Fárium e convivi ali ensinando até durante 2 a 3 anos. Eu não ganhava nada com isso, mas era uma coisa que para mim era continuar meus estudos. Eu também, nas suas perguntas, Adriana, você me pergunta por que eu me dirigi para o ensino naquele momento, porque a vida acadêmica, né, começou Sim. ali. Porque não havia mercado de arte, não havia outras opções. Eu já fazia muitos trabalhos nessa época, eu participava de muitos salões, eu ganhava muitos prêmios e fazia ilustrações para o jornal Correio do Povo. Ou seja, eu já tinha uma vida profissional começando, né? Mas na faculdade, a gente não terminava o curso sem que se complementar com outro curso que era de didática de desenho. Nós todos nos preparávamos para sermos professores de desenho, senão não teríamos uma função, uma sobrevivência. Então, eu fiz esse curso na Faculdade de Filosofia também. Então,
fiz aperfeiçoamento de pintura, ou seja, eu estava me comportando dessa maneira já desde o começo. Tá? Aí veio o curso com o Iberê Camargo, que foi uma revolução na vida da cidade também. O Iberê puxou a tapete de tudo, do ambiente, achava que aquilo estava no marasmo cultural. E eu fui aluna muito próxima dele e foi uma revolução no meu trabalho, eu mudei bastante, mas eu continuava ligada ao Instituto de Artes. Né? A convivência foi durante os anos 60, até que eu viajei pela primeira vez para a Europa com uma bolsa do Instituto de Cultura Hispânica. Aí eu já tinha feito um trajeto que é bem peculiar, que é o seguinte: eu deixei o meu trabalho no Instituto de Artes como assistente e fui trabalhar sob a orientação, a ajuda de meu pai, que era um médico pediatra, muito amigo, também um higienista, ele já havia se feito uma especialidade em higiene sanitarista, né? Havia feito especialidade na Sorbonne, ou seja, ele me conseguiu interessar por uma coisa que ele achava que era mais séria do que a arte, então que eu fosse procurar entender como os pacientes de um hospital psiquiátrico produziam, o que eles produziam e que poderia ser comparável àquilo que ele acompanhava em revistas médicas, que recebia, que era estudos psicanalíticos sobre Van Gogh e outros artistas que apresentavam espécies de síndromes. Né? Então, eu fui a esse hospital de 5.000 pacientes, um hospital público gigante, e para ver as praxiterapias do hospital, e cheguei lá, não tinha nada. Então, fui contratada pelo hospital e para organizar as praxiterapias. Então, eu tinha 22 anos, eu fiquei trabalhando 2 anos diariamente nesse hospital psiquiátrico gigante, junto a um grupo de médicos em formação, psiquiatras, né, que acompanhavam a produção dos pacientes. Estou falando em pacientes homens, pacientes crônicos, pacientes agudos, de todo tipo. Né? Aprendi muito nesse tempo. Até voltar para o Instituto de Artes, a convite agora do Ado Malagoli para ser assistente dele de pintura. Nessa época eu já tinha bastante currículo, assim, vendi meu trabalho, seja eu tinha uma carreira começada. Quando eu fui ao Instituto de Arte, quando eu fui convocada para essa bolsa do Instituto de Cultura Hispânica. Eu queria contar que da minha classe de colegas no Instituto de Artes, todos fomos embora do país. Ficaram só uns poucos, porque nós tínhamos sempre na cabeça que os limites do Brasil, os limites das nossas possibilidades profissionais aqui. Queríamos ver os originais em pessoa, queríamos, não se concebia que se pudesse estudar sem poder ver o mundo. Tá? Sim. Por isso também eu deixei de me casar aos 21 anos, com tudo pronto, quase na porta da igreja para casar, porque consegui convencer minha família que era muito cedo e que eu precisava ainda viajar, conhecer o mundo antes de me casar. Isso foi tácito, foi depois de algumas convulsões, tudo foi aceito, mas eu assumi essa vida profissional nessas decisões desse tipo, né, aos 21 anos. Então, todos fomos embora, uns ficaram forever na Alemanha, em outros lugares, né? Mas eu fui, em 67, graciada com essa bolsa para estudar pintura na Academia de São Fernando, em Madrid. Quando eu cheguei na própria academia, nossa, eu voltei do portão, porque eu vi os artistas saindo com telas muito acadêmicas embaixo do braço, era uma coisa assim que eu não queria. Tampouco quis morar na Casa do Brasil junto com os brasileiros, porque vi todos ficarem tão gordos um mês que estavam lá, e eu não ia para a Europa para ficar convivendo com brasileiros. Né? Então eu aluguei um estúdio, fiquei lá, mudei minha vida instantaneamente.
também que eu estudei História da Arte no Museu do Prado, que eu achei que era mais interessante, né? Ah, mas ah, mas também foi um momento de ruptura com tudo que eu havia feito antes, porque eu me encontrei com a arte contemporânea sendo feita pelos artistas da minha própria geração. Então eu vi não só a história recente que eu não tinha tido acesso, porque o acesso no Brasil era a Bienal de São Paulo, era Sim. às vezes o Museu do Rio. Então os gaúchos tinham sempre essa coisa nômade de ficar procurando. E eu queria contar que eu sempre fui assim. Eu me lembro que com menos de 20 anos eu punha meus desenhos numa pasta e ia para o Uruguai, ia para Montevidéu, para sentir a vida num outro país menos selvagem do que o nosso, com uma cultura hispânica desenvolvida, meio Madrid, meio Paris, aquilo, com aquelas livrarias. Então eu já explorava uma coisa do meu própria índole, assim, de querer estar no mundo, tá? Então, mas ao chegar na Europa, eu não só fiz o que eu queria, ver os originais nos museus e tudo, mas eu me relacionei muito com os artistas da minha geração e gerações um pouco mais velhas. Em pouco tempo eu desacreditei completamente a pintura. Desacreditei mesmo e comecei da estaca zero a contar narrativas de cor, papeizinhos colados, sabe? E convivia com gente assim, do grupo Fluxos, que eram alunos do Cage, convivia com artistas que trabalhavam com computador, convivia com outras manifestações assim que eram provocativas para mim. Essas minhas colagens eram boas, tanto que eu fui convidada por uma galeria em Madrid para fazer, que pediu auxílio ao embaixada do Brasil para poder fazer uma exposição. Eu já fiz uma exposição desse material na Maria Josefa Seiker, que era uma galeria que juntava artistas que tinham essa índole experimental, né? Quantos Diferente. anos você tinha nessa Eu tinha época? 27 anos. Tá. Então, aí foi que eu conheci o Júlio Plaza, com quem eu passei a viver, e, e o Júlio vinha para Porto Alegre, perdão, o Júlio veio para o Brasil com uma bolsa do Instituto do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, para estudar no Rio, estudar na ESD, Escola Superior de Desenho Industrial. Então, ele veio e eu fiquei na Europa. Eu fiquei ainda quase um ano lá. E viajei por muitos países e pude ver a história recente, sei lá, da arte programada, da arte cinética, a pop art, tudo isso passou a compor um universo em que eu desacreditei completamente do que eu vinha fazendo e entendi que eu tinha que começar do zero. E foi o que eu empreendi ali. Então, quando eu voltei para Porto Alegre, quando tive que voltar, porque eu era contratada pelo Instituto de Arte, eles me transformaram o meu salário em bolsa de estudos para poder sobreviver na Europa, quando eu voltei, ninguém me reconhecia mais. Eu era outra artista, eles acharam, até hoje, muita gente pensa que aquela Regina morreu. Então, tem uma esquizofrenia aí na minha história, uma repartição assim que não se costura direito aquela Regina que era um sucesso de pintora. Eu vendi toda a minha exposição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul quando eu fui viajar para a Europa. Eram coisas quase abstratas, muito dentro dos parâmetros assim que eu havia convocado depois dessa experiência com o Iberê e tudo isso. Então, aquela Regina desapareceu para sempre. Então, aí eu experimentei muitos materiais industriais, programas, eu tenho uma quantidade de obras assim, que, na verdade, nunca se juntaram com o meu percurso, como ele é mais conhecido, quando é mais conhecido aqui. Aqui no Brasil, quando eu voltei de uma instância de 4 anos em Porto Rico, onde eu fui chamada e gostei muito de ser chamada porque eu precisava sair do Brasil. Eram anos muito duros da ditadura
muito duros mesmo. Então, eu tinha voltado para o Rio Grande do Sul, o Júlio ia ser contratado para a universidade, mas aí veio um convite muito mais interessante, que era para trabalhar nesse campus muito especial da Universidade de Porto Rico. Era um campus de natureza assim de internacionalista. Ele tinha chamado o poeta e crítico Ángel Crespo para fazer o programa de arte. Primeiro, o programa de arte significava fazer uma galeria, fazer uma revista e convocar artistas para residência. Então, eu fui para esse campus, que era classificado assim como os do Way Out, assim, artistas e gente que estava na ponte aérea para Nova York, que vinha da Europa, ou seja, era um campus internacional, não só nas artes, na matemática, na física, em todas as outras áreas, né? Então, esse ali eu fiquei 4 anos. Até que esse tipo de paradigma... E ali eu também mudei novamente, claro. Nos primeiros tempos eu fazia esse trabalho geométrico com ordenado, e comecei a fazer gravura, que eu nunca tinha conseguido fazer no Brasil, especialmente serigrafia. E meu trabalho começou a mudar com o contato com as redes de mail art, sobretudo, né? E com as múltiplas idas a Nova York, porque custava $50 ir e voltar a Nova York. Era uma coisa muito fácil, até nos fins de semana longos. Então, eu nem sei quantas vezes eu fui. E aí vi e conheci outros artistas. Liliana Porter eu conheço desde essa época. Então, a arte de processo entrou no meu repertório. E todas as apropriações, a cultura daquele momento, né, que era uma cultura de muitas trocas. Estou falando sempre de um tempo em que não tem mercado de arte, não tem galeria, e aí, ao contrário, todos os artistas eram contra galerias e contra museus de arte. Então, nós tínhamos uma rede internacional que funcionava completamente fora, fazíamos publicações, era uma coisa assim, era um outro tipo de vida, e a universidade era um campo de trocas muito interessantes nesse momento. Quando eu estava em Porto Rico, os meus alunos fizeram um curso, e eu estava junto com o Robert Morris, por exemplo. Os alunos escutavam palestras do Germano Cello, que era convidado, do Mula Poloni, que era o diretor da Bienal de Veneza. Ou seja, havia um trânsito interessante. O reitor era um colecionador, tinha obras da Tomi Otaki, sempre ele ficava muito contente, convidou a Tomi Otaki para fazer foi a única brasileira que foi lá me visitar. Então, nesse momento, ele também era muito ligado à galeria do Léo Castelli. Então, aquela ilha era muito bonita, Porto Rico, então as pessoas adoravam ir lá, né? Claro, o Liechtenstein ia lá com sua família. Então, havia um convívio assim internacional na universidade. Eram poucos alunos e os alunos tinham todas essas experiências, sabe? Durou pouco, durou uns 2 anos e meio, o reitor mudou os parâmetros da universidade, e foi quando eu decidi sair de lá. Ou bem eu ficava uma artista em Porto Rico, ou eu ia de volta para a Espanha, onde morava o Júlio, a família do Júlio, ou vinha para o Brasil. Então aí apareceu o convite do Walter Zanini, com quem eu sempre mantinha contato, para virmos trabalhar no novo departamento que estava formando na Universidade de São Paulo. E viemos e foi aqui que eu fiquei desde 73. Em 73 eu fui convidada pela FAAP para dar aulas, onde eu permaneci 12 anos, e em 74 eu já estava ensinando na Universidade de São Paulo. Então, assim, é uma história comprida. Acho que eu estou me estendendo demais nessa história, né? Adriana, você me limita, tá?
Não, eu acho maravilhoso essa história toda, achei muito bom. Eu queria que você falasse, eu gosto muito que você falou assim, várias vezes eu mudei completamente. Quantas vezes você achou que tipo, você tinha que começar do zero? Porque não é começar do zero, mas que é essa transmutação do trabalho, né? É, Eu acho que foi muito nesses anos que eu acabei de descrever. Eu entendo que existe uma linha que costura bastante a poética que eu persegui no meu trabalho depois disso, porque de alguma maneira, os anos 70 são muito característicos, porque eram os anos da exploração das mídias, do trânsito intercultural, interlinguagem, intersemiótico. A gente fazia revistas junto com poetas, com esse convívio aqui no Brasil foi muito rico e continua sendo, né? E continua sendo. Então, nesses anos, quando eu vim trabalhar na FAP, eu encontrei um ensino muito avançado também no Brasil, naquele lugar, onde tinha assim, o Nelson Lerner, tinha a Amélia Toledo, tinha artistas, não tinha um cavalete de pintura na faculdade. Era realmente assim, o Donato Ferrari havia promovido toda essa a mudança, né? Tinha o Zanini dava aula lá, ou seja, era um quadro de professores notável. E nós tínhamos que sobreviver, era uma questão de sobrevivência, de emprego, sabe? Mas também era uma coisa muito intrincada com a nossa vida e nossa produção de arte. sim. Não dá para separar. Por isso é que acho que fiquei tão ligada sempre com os alunos artistas, os jovens alunos, com quem eu convivo até hoje. Né? É uma coisa assim, acho que é raro um professor já da minha idade conviver com as gerações anteriores, mas eu fiquei sempre ligada e eles comigo, né? Sempre acompanhando. Mas eu então encontrei o ambiente certo e acho que pude ajudar a compor o ambiente também no departamento da ECA, né, onde fomos todos trabalhar. Eram os mesmos professores, quase na FAAP lá. E, e aí minha vida se fazia assim. Eu acho que eu só comecei a trabalhar com galerias nos anos 80, nos anos 80, 86. Então, e muito da consistência dessa linha poética que desenvolvi depois, nesses anos, até o presente, eu posso dizer, essas explorações que eu tenho feito, tem a ver com o estudo, sabe? Tem a ver com o estudo. Não acho que existe artista que não deva estudar. Não existe isso, tá? É muito sério. É muito sério o que eu estou dizendo. O artista só aprende com a arte, só aprende com os artistas, tá? E aprende ganhando instrumentos para entender o mundo e a vida. Não tem outra maneira. Então todos fomos estudar porque a Universidade de São Paulo exigia que nós fizéssemos também a pós-graduação, porque tinha que formar um corpo crítico que pudesse, então, o departamento existir com independência, porque nesse momento ele era filiado a outros departamentos, porque não tinha ainda número suficiente de doutores. Então, nós, os artistas, tínhamos que nos comprometer, porque não seríamos recontratados se não fizéssemos isso, a, aí perseguindo esse caminho. Então, nós tínhamos que ter orientadores que tinham feito seus doutorados em outras áreas, como história da arte, como filosofia. E aí e aí as pessoas, não só de artes visuais, mas de cinema, de teatro, de música, tínhamos que aprender a mostrar, desenvolver nosso trabalho como uma pesquisa tão válida quanto as pesquisas dos químicos, dos físicos, dos arquitetos, sabe? Porque a universidade não tinha esse espaço, sabe? A gente tinha que conquistar esse espaço e definir como seriam as regras do jogo. Ô, Então, Regina, maravilhoso o que você falou agora, porque é exatamente isso, é levar a sério essa pesquisa. E quando a gente fala, eu falo para alguns artistas assim, levar a sério o edital, entender a fundo a sua pesquisa. E outra coisa que você falou também, desse lugar dos artistas, né, de vocês se unirem para fazer uma frente, né, para vocês realmente conseguirem
ser chancelados de alguma forma, legitimados como um corpo crítico de arte e ter artistas que ensinam artistas, né? E não pessoas que estão por fora. E que o trabalho, ele mesmo, o trabalho ele só vai crescer por ele mesmo, olhando para ele mesmo, estudando ele mesmo. E Então, tem que conter essa reflexão, tem que conter reflexão para poder, para poder ganhar a sua consistência, senão sempre a arte fica sendo aquele terreno da pura expressão, sabe? Da pura sensibilidade. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Então, foi completamente difícil, porque a pós-graduação no Brasil começou ali, conosco, não só comigo, outros meu grupo, né, da minha geração, como o Júlio, o Jardim, a Carmela, todos tivemos que entrar nessa aí para continuar a nossa vida. Eu me aposentei na Universidade de São Paulo nos anos 90. Me aposentei em 93, depois de voltar de um ano de viver em Nova York, quando eu ganhei a bolsa da Guggenheim. A universidade me deu um ano de licença e eu pude ficar fora durante esse tempo. E eu escolhi Nova York porque eu contei quantas vezes eu tinha estado em Nova York. Então, quando eu contei, eu tinha estado 39 vezes, nunca esqueci desse número. 39 vezes, ou de passagem, ou de estar, ou de participar, ou de... Tinha grupos de amigos lá já e tudo. Então, eu achei, então vou para lá. Fiquei um ano lá. Mas quando eu voltei, eu achei que tinha sido bom aquele ano sem ter todos aqueles compromissos pendurados, porque na universidade eu não era só professora, eu cheguei a ser chefe de departamento, eu participava em todas as comissões, tinha que abrir lugar também nesses órgãos de fomento à pesquisa, sabe? Não tinha lugar para arte. Então eu ia muitas vezes com o Walter Zanini, a gente ia para Brasília, para encontros do CNPq, da FAPESP. Eles tinham que definir e mostrar que a arte era tão séria quanto a área de ciência, sabe? Então, por que preparar uma exposição não tinha o mesmo valor que um paper de química? Tinha sim, tinha até mais. Então, como é que um ator ou que um vídeo, um filme podia ter essa carga de pensamento, de reflexão e de processo que pudesse ser explicitado, comunicado e que mostrasse o seu peso de reflexão para poder equivaler, especialmente no ambiente acadêmico. Não é fácil, essa luta não está ganha ainda. Então, é uma coisa que tem que se fazer todo o tempo, sabe? Então eu estive nisso até o ano 2000, para falar a verdade, porque eu ainda esperei que todos os meus orientandos terminassem a sua pós-graduação. A última foi a Ana Tavares, e aí eu me despedi um pouco da universidade e assumi mais o meu trabalho de artista, né? Então, foi um percurso comprido, assim, bem longo. eu tenho um monte de pergunta, mas aqui na caixinha encheu de pergunta. Então, eu vou abrir as perguntas da galera, tá bom? Vai. Deixa eu pegar aqui. Você consegue ler? Regina, por favor, fala um pouco mais sobre essa relação professora, funcionária pública e artista. Isso, isso significa que você trabalha sem parar, sábado e domingo, que você pode até acordar às 5 horas da manhã para fazer aquela leitura que você ainda não tinha feito. Isso significa uma vida assim muito, muito densa, sabe? Então, eu sempre levei tudo isso junto, mas com esse grau de foco, com esse grau de concentração. Isso e não tem um descanso, não. É, é sempre assim. Nunca me senti uma funcionária pública, né? Para falar a verdade. Eu sempre me senti assim, um pouco na mesma plataforma que meus alunos. Uma plataforma de troca e eu acho que foi muito enriquecedor para mim. Eu acho que eu já falei que eu aprendi muito, acho que eles também aprenderam comigo, mas, sobretudo, o que eu tenho bastante orgulho é que não tem nenhum aluno parecido comigo.
Então, isso eu acho que foi uma meta assim, importante poder se eu ensinei alguma coisa, foi as pessoas a procurarem as suas próprias, desenvolverem seus próprios pensamentos, a procurar sua poética, a cavar o seu próprio poço, sabe? Então, eu acho que gosto muito das diferenças. Então, eu acho que, não sei se respondi o que você Acho que, perguntou. acho que você respondeu. Alguém perguntou também aqui, ó. Vamos lá. Às vezes dá vontade de deixar a profissão professora para ser só artista? Deu vontade? Às vezes de largar a professora para ser só artista? Claro que sim, mas isso é uma meta deliberada que você também pode ter, mas lá na frente, sabe? Eu sabia sempre que eu poderia fazer isso. E claro que eu vejo muitos artistas da minha idade também continuando ligados na vida acadêmica, ainda muito bem isso, eu acho muito bom, porque eles estão na pós-graduação, eles atendem a uma presença na universidade, no âmbito da escola, que eu acho importante. Eu já falei aqui que o artista aprende com o artista, e eu tenho horror dos professores profissionais, sabe? Eu acho que o artista, que eu acho que os bons artistas têm que estar ensinando, senão o que vai ser do futuro? Não pode ser de outra maneira, sabe? Se historicamente os artistas se filiaram a ateliês de artistas, ou seja, aprenderam a linguagem, tem que aprender a linguagem. Então, o artista ensina de muitas maneiras, não ensina técnicas. O artista não ensina gestos, não ensina a construir, não ensina nada de metal. O que eu queria dizer é que o artista ensina por sua atitude, por seu comportamento. Eu acho que até o modo como ele se concentra, tem suas posições, tem muita maneira do artista poder ensinar. E claro que o artista pode ensinar a técnica, pode ensinar a gravura, pode ensinar a pintura, mas tem muito mais do que isso. Eu acho que, por exemplo, com o Iberê Camargo, eu aprendia tantas coisas, mas aprendia, sobretudo, a radicalidade que ele tinha e quanto ele era implacável com ele mesmo. Era uma coisa assim impressionante. Eu ficava, às vezes, no ateliê dele, no Rio, olhando ele pintar, ele me deixava horas, eu ficava olhando. E via ele pintar e arrancar toda aquela pintura da tela e recomeçar de novo se ele não gostava de um pedacinho. Ele não perdoava a si mesmo nada. Então, aquilo era, para mim, uma lição assim forte, sabe? Então, tem coisas que a gente aprende com os artistas. Ou, Regina, você tem muito trabalho comissionado, né? Você tem, até acho que essa internacionalização do seu trabalho, porque você teve esse tempo todo com muita gente, né? É, conta um pouco desse risco do trabalho do É, comissionado, da relação com isso. o risco aumentou e eu gosto muito de arriscar. Eu acho que não existe, não existe outra maneira de poder estar interessado na vida se a gente não se arrisca. É assim, o risco aumentou quando eu pude migrar de uma fatura autográfica, assim, pintada, por exemplo, daquelas instalações que eu fazia nos anos 80, para um meio digital que substituiu aquela operacionalidade toda de transferir desenhos, de agigantar desenhos, de pintar instalações que logo depois de 2 meses desapareciam. Então, quando eu tive acesso aos meios digitais, sempre gráficos e desenhados, né, que eu utilizo até agora, de tecnologias bem simples, e eu pude ter assim, a revelação de que eu ganhava muito mais agilidade, distância, controle. Eu vou contar que isso começou aos poucos, né? Quando eu fiz alguns trabalhos que vocês depois podem ver como foi o super-herói, aquela sombra do super-herói na Paulista, né? Como foi a fachada da Bienal de São Paulo, aquela lateral, tudo isso já começou a ser um trabalho feito localmente por companhias que eu confiava aqui e que eu pude ganhar dimensão, controle, mas a distância foi um momento muito específico quando um curador que viu meu trabalho na fachada da Bienal, um curador canadense chamado Ihor Holubiski,
Eu já tinha convivido no Canadá com esse grupo, porque eu aceitei uma residência em Banff, no Banff Center, uma vez. Eu, trabalhando na universidade, tem a vantagem de que a universidade gosta que a gente se desloque também, sabe? É importante ganhar pontos, mais do que um professor que fica lá sentado no seu lugar fazendo o seu trabalho. A universidade gosta desse intercâmbio. Então, eu já tinha esse contato. E esse curador me perguntou se eu aceitava fazer um trabalho numa exposição que ele estava organizando em Ottawa, no Canadá, sobre a história da aviação no Museu da Aviação. Eu digo, pode ser, quem sabe, né? Deixa eu ver como é que é o museu, porque sempre tem essa coisa de investigar o lugar, de saber a história, de entender os propósitos, de, sabe, onde eu estou indo, né? E aí, esse curador, naquele momento, morava na Austrália. Então, se criou uma triangulação entre ele na Austrália, eu em São Paulo, e o diretor do Museu de Ottawa, que circulavam assim fotografias do lugar, medidas e o propósito da exposição. Houve diversos erros. Uma hora eu fiz um ponto de vista que caía no estacionamento, outra hora não sei o quê, até que finalmente consertei. E eu me lembro que eu estava viajando em algum lugar para outra coisa e passei por Ottawa para ver a inauguração da exposição e ver o que estava sendo feito já. Quando eu cheguei lá, espanto, só tinha uma pequena dúvida num canto. O trabalho estava realizado gigante, um trabalho na fachada do museu, foi uma ousadia. E aí eu pensei, puxa, mudou, o mundo mudou, a minha vida pode mudar. Eu não tinha feito, todo o trabalho tinha ido por internet, foi executado, foi completamente entendido, bem executado, havia um controle que eu não tinha antes. Se eu não estivesse do lado, com muitos assistentes pintando, de repente eu pude delegar aquilo, né? Então, mudou. Uma coisa como uma grande instalação que eu fiz no Museu de Taipei, também a convite de uma Bienal, putz, tinha andaimes gigantes que não me deixavam nem chegar perto, um monte de pessoas. Ai de mim se eu não tivesse cuidado muito daquele projeto e até os últimos detalhes, porque eu só podia falar por telefone com as pessoas quando eu tinha alguma observação a fazer na frente. Olha a responsabilidade. E a curadora do museu disse assim, no dia que eu cheguei, estamos tão contentes com esses andames, agora parecemos o Pompidou. E eu fiquei completamente gelada quando eu vi o tamanho da encrenca, né? Mas eu continuo assim até hoje, eu continuo arriscando. Agora mesmo eu tenho, nessa pandemia, a gente adquire certas capacidades de fazer transitar o trabalho, né? Tem trabalhos em preparo, assim, para Moscou, uma exposição de arte e tecnologia para Valência. Em Valência, estou desejando fazer a migração do trabalho que eu fiz aqui no Farol Santander. Ou seja, os trabalhos já guardam em si essa capacidade de mobilidade e eles têm a flexibilidade de se adaptar a outros espaços, né? Então, no presente, eu não posso ir lá ver se por mais que convidem, mandar uns passados, não posso, eu não posso sair daqui agora. Então, tem que confiar e tá certo confiar, vai dar certo. Então, eu tenho essa coisa andando também, mas tenho muitos compromissos aqui no Brasil para resolver. A minha exposição grande no Museu de Arte Contemporânea, que vai abrir junto com a Bienal, é uma parceria com a Bienal, onde eu também tenho trabalhos. E são obras todas que eu doei ao museu, porque na minha vida eu sempre fui muito ligada. E até essa outra parte também que eu preciso contar. Eu preciso contar que porque eu participei muito em conselhos de museus representando os artistas. Então, a vida dos museus também me interessou muito, no modo como eles se relacionam com a arte, especialmente porque eu convivi inicialmente com o Museu de Arte Contemporânea, que teve um papel muito grande nesse relação com os artistas no tempo do Zanini. O museu era o lugar dos artistas, a porta sempre aberta, a gente podia entrar, propor projetos, trabalhamos juntos. Foi uma coisa assim, uma vivência muito grande. E eu sempre doei
muitos trabalhos meus para o Museu de Arte Contemporânea. Acabei de fazer uma grande doação, eu persigo a vida do museu, e eu fui membro do conselho durante 22 anos. Depois fui 10 anos na Pinacoteca do Estado, fui do Conselho do MASP também, fui do Paço das Artes, ou seja, não dá nem para somar esse tipo de lugar, de experiência como pessoa que pode representar artistas e incidir numa postura e numa programação dos museus em relação à produção artística, né? Então, pude repartir minha vida em todos esses pedaços, sabe? E fazer meu trabalho com muito mais concentração depois que eu deixei o ensino. Então, aí eu pude aceitar mais convites, viajar mais, me relacionar de outra maneira e desenvolver melhor, com mais tempo um pouco. Mais tempo não, porque eu uso o tempo inteiro, né? As minhas Você é ideias. Comecei a praticamente... trabalhar com mais gente, meu ateliê tem mais assistentes. Nesse momento da pandemia, não, eles estão trabalhando nos seus próprios estúdios. Mas todos que trabalham comigo por muitos anos, sabe? Agora mesmo vou ter uma reunião com as pessoas que fazem vinil e que fazem rapel também, para colocar coisas, para resolver problemas de trabalhos solicitados para a Empena, MAC. Então, mas são pessoas que trabalham comigo desde os anos 90. Nossa, Tem assistentes também que trabalham comigo desde os anos 90. Foram meus alunos, que são ótimos artistas, estão junto comigo sempre. Eu troco ideias com eles também. Então, meu modo de trabalhar ficou muito coletivo, tá? Eu procuro habitar muitos espaços, mas especialmente os espaços na rua, de arte pública. Eu também gosto desse pedaço aí. Então, você acha que esse modo de trabalhar coletivo, e aí eu vou falar desde desses grupos de artistas, lá no começo da carreira, até estar dentro do ateliê de artistas, esse trabalho coletivo é o que faz também, é o que fortalece, é o que ajuda também seu trabalho e te move também? Você acha que esse trabalho coletivo... Porque o fazer artístico, ele por si só, ele é mais individual e mais solitário, né? Quando você coloca um monte de gente, fica menos solitário e às vezes até mais rico, né? essa é uma visão romântica sua, que eu trabalho Ah, sobre é? pintando lá sozinho, com a inspiração baixando. Não tem nada disso, não. Eu acho que é uma frente de batalha o tempo todo. Não, eu acostumei a trabalhar com assistentes e de longa data, e são foram alunos e são artistas com carreira importante, mas sempre vêm fazer algum trabalho especial aqui junto comigo, ou que eu preciso daquela capacidade, porque você sabe que eu faço trabalho com muitos meios, né? Mas não sou especialista em nenhum. Então, se eu preciso fazer a realidade aumentada, eu tenho que correr lá naquela pessoa que já trabalhou comigo desde os anos tal. E se eu quero uma trilha sonora para uma instalação, eu já vou correndo para o músico quem me entende o que eu quero fazer. Então, tem uma equipona, assim, muito grande. Eu tô acostumada a trocar ideias com eles e a fazer junto, sabe? Eu acho que é enriquecedor. Eu não acho que o artista deixe de criar e só crie quando está sozinho no seu ateliê, na sua torre de marfim, com a inspiração caindo. Não existe a inspiração, tá? Está tudo dentro da cabeça já, o que se faz são novas conexões na hora certa. Perfeito. Ó, tá aqui, alguém está perguntando, doar trabalho para museu seria uma estratégia de fazer parte da construção da memória do seu trabalho? Não, eu nunca pensei assim, tá? Nunca tive essa estratégia de fazer assim. Eu sempre, naquele primeiro momento, era, era uma operação normal do convívio, né? Ou seja, e aquelas primeiras doações foram de álbuns de gravura, foram dos meus trabalhos de mestrado e doutorado, que foram mostrados no MAC, por exemplo. Mas eu acho que
que sim, eu acho que, que os museus, e eu fiz fazendo parte dos conselhos, eu sei o quanto é preciso selecionar, brecar essa tendência do artista querer doar para ficar permanente, né? Eu fui bastante dura, né? Muitas vezes nisso, mas minha exposição do MAC agora vai ter quase 200 trabalhos, não estou falando pouca coisa. Tem muita coisa, você conta obra por obra, uma seleção lá. Então é uma coisa da minha vida inteira. Ultimamente eu doei junto com a galeria da Luciana Brito, mais 40 obras, instalações maiores. Esse país é muito difícil, esse país é muito difícil e as obras precisam estar guardadas. Eu não tenho filhos, não, eu tenho uma família, mas que está toda na nossa direção. Eu preciso pensar onde elas vão ficar, essas obras. Então, tem até uma exposição, tem até uma exposição marcada, que agora está deslocada em Santa Fé, nos Estados Unidos, que depois vai seguir para outros museus americanos, desejavelmente, né? Se temos esta vida futura. Então, na esteira da exposição tem obras adquiridas e obras doadas. Então, eu acho que precisa... Já tenho muitas obras lá, especialmente esses museus escolhidos, já são museus que têm meu trabalho. Mas, então, seria para complementar, mas tem essa estratégia, e eu tenho essa estratégia, eu penso muito no futuro do trabalho, porque quando você chega em uma idade, e é bastante, tem um depósito aqui em casa, tem depósito no Senabrito, tem depósito no Estado, ou seja, o que eu faço com esses trabalhos, né? Precisa pensar. Tem uma Então, eu estou planilha de todos disposta os a trabalhos? Claro, está tudo muito organizado, tudo muito controlado, tudo muito documentado, sempre esteve. Essa parte sempre eu dei a maior importância, desde o começo. É preciso registrar, preciso fazer boas fotos, não fotos com o celular, tá? Boas fotos de toda a sua percurso, tudo aquilo que você acha que vale a pena documentar, que vai ser uma parte grande do trabalho que as assistentes fazem aqui no estúdio. Cuidado, acervo e organizar. Está tudo organizado. Eu sei tudo até ao último detalhe. Tá? Então, sempre ajudando e corrigindo. Então, te perguntando aqui, ser professora foi fundamental, então, para você, para o seu desenvolvimento, para a carreira de artista? Eu acho que foi, Eu queria contar que quando eu fui trabalhar com galerias, depois dos anos 70, nos anos 70 havia uma galeria que eu colaborava, participava, que era da Mônica Filgueiras. Ela recebia artistas da minha pelagem, assim, né? Então, artistas conceituais e tudo. Zanini gostava muito dela. Então, a Mônica trabalhava junto com a Raquel Arnaud também nesse momento. Mas depois saí dessa relação e nos anos 80 começa o mercado a se profissionalizar mais no Brasil. Começa a aparecer mais galerias, ainda que galerias históricas existiam há muito tempo, como a Luzistina. Foi onde justamente a Leda Catunda, uma aluna querida, sempre muito próxima de mim, me levou: Regina, você não pode continuar sem galeria, você tem que ter uma galeria. Então, eu já tinha exposto junto com a Leda e com outros artistas mais jovens em diversas circunstâncias, até naquele Festival das Mulheres nas Artes. A gente era um grupo assim, né? E aí a Leda me levou na Luísa. E foi onde eu ingressei novamente nessa coisa das galerias. Eu acho que o mercado de arte ficou muito melhor, mais profissional, mas também ele afetou muito o ensino. E eu acho que afetou mal o ensino. Eu muitas vezes pude testemunhar isso e ver como as galerias já estavam em cima de alunos talentosos antes deles terminarem, mesmo antes de terminarem o curso. Eu via muito isso na FAAP, especialmente. E achava lamentável, porque eu tinha e continuo tendo na cabeça que precisa levantar voo, precisa aprender mais, precisa
conhecer o mundo, ganhar o mundo, fazer trocas, aprender, e antes de virar um artista de sucesso comercial. Acho que essa é a última coisa que um artista pode querer. Então, não dá o tempo da maturação do trabalho também, né? De você criar um corpo consistente de trabalho. Claro, não dá tempo o sucesso não dá tempo de reflexão, sabe? Então, fiquei sempre muito preocupada com isso. Mas eu ingressei com galerias, eu trato com galerias, foi com a Luiz Estrina em 86, 87. Aí eu e o Júlio já tínhamos nos separado. O Júlio nunca ingressou nessa. Então, depois eu comecei a trabalhar com a Luciana Brito, que foi minha aluna também. Ou seja, A Luciana foi sua aluna? Que bonitinho. Nos anos 80. Então, esses grupos todos continuam. Tem alunos que não foram artistas, né? Tem alunos que foram curadores, como o Tadeu Chiarelli, como a Lilian Toni, que foi curadora, assistente do MoMA todos esses anos, né? Então, tem de todas as estirpes, né? Alunos. Mas continuamos sempre ligados, de muitas maneiras, né? Então é assim. Eu acho que foi importante, sim. Foi importante em muitos aspectos. Me fez estudar, me fez me renovar. Eu aprendi, apostei muito, sem que me afetasse meu trabalho, apostei muito em coisas exploratórias novas, acompanhei os percursos todos. Sei, agora, nessa altura da vida é bem complicado avaliar, né? Mas é bom que tenha tido tudo isso, é bom que tenha essas mudanças. Eu espero que ainda tenha coisas desafiantes pela frente, decisões fortes a tomar. Sei lá. Terão. Ó, alguém perguntou, arte é olhar ou conceito? Duas Arte é coisas. olhar ou conceito? Não dá para separar. As duas, o olhar pode ser muito superficial, né? Não sei o que quer dizer com olhar. O olhar pode ser isso. Tem que sempre ter escolha, né? Eu acho que o artista já olha contaminado com a sua própria imaginação. Ele seleciona aquilo que está, não só aquilo que está no seu repertório, mas ele tem que abrir esse olhar, vamos dizer assim, para aquilo que ele não conhece, para aquilo que ele quer entender, para o outro, sei lá, tem que trocar. Eu falo muito isso, né? Que a pesquisa, ela já é de um ponto de vista, né? Então a pessoa, ela sempre vai procurar algo com aquela pesquisa dela própria, né? Por mais que, assim, a gente está sempre no nosso campo. Então a gente está pesquisando aquilo, acabando que o nosso olhar, sempre vai ser de um ponto de vista. Se eu estiver olhando para a mesma coisa, você pode ver uma coisa, eu posso ver outra. Então... Claro, está orientado por aquilo, por seu repertório, mais do que nada, né? Sim. Mas eu acho que nada existe assim no vazio. Tudo tem um passado, tem uma coisa, tem uma remessa. E acho bom que seja assim. Eu entendo, por exemplo, no meu trabalho, que as últimas obras que eu fiz explorando a realidade aumentada, que foram aquelas histórias de pôr fogo virtual em algumas obras da coleção Yunis, dessa intervenção que eu fiz na Caixa de Pandora, se inscreve perfeitamente dentro da tradição das fantasmagorias do século XVII. Aquilo lá já tinha esse objetivo, né? Toda a cadeia do ilusionismo está presente criticamente dentro de muitos dos meus trabalhos, né? Então, eu acho que a história está sempre atrás, sabe? Não tem nada assim feito sem essa plataforma. Regina, me conta uma coisa. Quais vocês acham, quais foram os seus maiores erros e acertos e o que você faria diferente? Eu já vi essa sua pergunta, não sei responder.
Eu acho que todo dia a gente se arrisca a errar, todo dia tem que rebobinar para fazer as coisas. Eu não sei se eu quero dizer que eu tenho acertos. Não, eu acho que tenho coisas que são assim, são bases, são fundamentos, coisas que foram, que serviram de degrau forte assim para outras etapas, né? Acho que, por exemplo, algumas obras foram para mim marcantes porque me ensinaram muito, como aquela instalação da Bienal de 83, que tinha as duas sombras do Marcel Duchamp. Aquilo lá foi um ato de coragem, assim, aquilo. Porque o Zanini me pediu se eu podia participar da Bienal com as obras gráficas que eu tinha, que até mostrei nessa última manifestação da Bienal aqui, aqueles dilatáveis, né? Aquelas obras muito críticas com sombras de executivos, de políticos, de militares, né? Mas eu disse, não, eu quero fazer uma instalação de grande porte, eu disse para ele. E eu já tinha desenhado isso. Aí eu fui e escolhi um espaço de 10 por 20 metros na Bienal. Tudo aquilo exigiu, nossa, meses de trabalho em que eu ficava lá na Bienal. Eu fui confundida até com a faxineira da Bienal, porque eu tinha que buscar água. Tudo aquilo foi pintado, arrumei o chão, até fazer aquelas sombras, levei quase até a boca da inauguração da Bienal. E também, depois que abriu, eu fiquei muito desencantada de ter que pensar que ele ia morrer, aquele trabalho que ia desaparecer. Então, eu me lembro que eu fui com a Inês Rafalian, uma aluna também, que foi minha assistente durante muitos anos, com toneladas de papel vegetal, copiar o desenho que estava no chão, eu tinha construído um desenho ao tamanho com cordões, longos cordões do ponto de vista, era uma perspectivona, assim, sabe? Então, nós fomos copiar, para eu ter guardado aquilo, não sei onde foi parar essas cópias, para ver se eu garantia que no futuro eu podia repetir o trabalho. Né? E fiquei muito desencantada quando, uns meses depois, no edifício da Bienal, abrigou uma feira de carros e eu vi que usaram um painel dos que eu tinha usado, sem pintar por cima, tinha um pedaço da roda do Marcel Duchamp. Aí eu realizei que eu precisava tomar alguma providência e fui procurar outros suportes mais permanentes. Foi quando eu comecei a fazer obras serradas em madeira, quando eu comecei a fazer umas tapeçarias, porcelanas. Eu pensei em muitas coisas que pudessem ser receber aplicações gráficas, né? E pudessem resolver esse problema da permanência. Eu acho que a permanência eu só resolvi mesmo com essa potencialidade de permanência que a matriz digital permite. Todas as obras que eu fiz puderam ser refeitas, readaptadas a partir de matrizes digitais. As obras existem agora até em coleções de museus e privadas, né? Então, é um tipo de permanência que eu buscava. Eu acho que isso foi fundamental. Foi fundamental. Também foi fundamental o primeiro trabalho que eu fiz na Espanha, primeiro site específico. Eu nunca tinha feito um site específico assim, no lugar. Eu estava em Portugal fazendo uma exposição na Gulbenkian, quando fui convocada se eu queria participar dessa exposição em Madrid, no Centro Galileu, que não existe mais. E os artistas tinham que saber que tinham que trabalhar com uma coisa do espaço e orçamento zero. Então, aquele orçamento zero e aquele espaço, nossa, eu fiz uma obra chamada Simile, que é a sombra pintada no chão, mais uma vez pintada, do radiador que estava numa daquelas portas. Foi muito importante esse trabalho para mim, como uma coisa no lugar, sabe? Que não se descolava do lugar e imprimia uma narrativa diferente, transformadora no lugar. Depois isso andou para muitas outras direções, como aquele que eu fiz em San Diego, enfim, todas as obras
em que eu me relacionei com arquitetura, ou interiores ou exteriores, e que foi cada vez crescendo mais, né? Então, então acho que são momentos assim decisivos, né? Que estão implicados no processo de trabalho. Agora, errar não sei. O meu trabalho muito abre muita pouca chance para isso, porque eu vou cuidando passo a passo, tem um processo de construção, de controle, até chegar onde eu quero, que, nossa, eu sou muito exigente. Então, não sei. Não sei se tem isso. Tem as coisas que eu aprendo com o próprio trabalho. O trabalho ele ensina. Você é engraçado isso da matriz digital e tudo, porque é muito pioneirismo isso, né, da matriz digital, apesar de você não achar, mas é uma coisa que quando você estava na faculdade você nunca imaginaria, né? Fazer algo. Não, não, eu acho que a minha geração, o fato de eu ter nascido assim, né, nessas décadas, cruzou muitas coisas. Imagina, eu vi a primeira televisão, eu via o Xerox aparecer, imagina, fax, são coisas que já não existem mais. O vídeo arte, tudo isso eu tive imensa curiosidade sempre, pelos meios de produção da imagem, novos meios de produção da imagem, eles estão aí, devoradores, cada vez mais vivemos nesse mar de imagens. Todo mundo agora faz foto, né? Acabaram com a fotografia. Complicado isso, né? Qualquer um com seu telefone fica fazendo fotografias. E nesse tempo de pandemia, o veículo digital banalizou de uma tal maneira a linguagem que precisa fazer uma freada, um pé atrás, em favor da qualidade da linguagem. A democracia do acesso aí foi não sei onde vai parar, né? Mas tem isso, né? Então, mas eu tive sempre essa curiosidade. Mas os meios foram aparecendo e desaparecendo. Imagina, existia a faxart, lembra da faxart? Os Lembro. artistas faziam fax, então já nem sei explicar onde estão os aparelhos de fax, né? Então, eu admiti logo que eu ia usar o que eu quisesse, dependesse das minhas ideias. Se eu acho que aquela ideia se realiza bem em uma porcelana, eu faço. Se realiza bem com uma realidade aumentada, eu faço. Então, aí eu não preciso saber tudo isso, senão eu vou passar sentada no computador. Não. Então, o que tem instrumentos comuns de registrar e reconhecer, de ter ideias, o desenho é fundamental, continua sendo fundamental, mas eu aos lugares, aos meios e aqueles que estão especialistas nesses meios, que fazem especialmente isso. Então, conservo minha liberdade de ficar transitando conforme aquilo que eu quero dizer. Eu acho que o mais importante para o artista é entender e elaborar aquilo que ele quer dizer. O meio vem a reboque, né? Com certeza. Regina, tem mais duas perguntas aqui. Calma aí. Quais galerias estão seus trabalhos no Brasil? É Luciana Brito e Marta Pagino, não é? Escritório de arte. Agora tem uma galeria em Fortaleza chamada Cristal e tem a Bolsa de Arte em Porto Alegre. Ah, Bolsa de Arte, exatamente. Isso. E estão perguntando se podem ver seu trabalho no site. Sim, tem um site, reginasilveira.com. Tem sim. Eu sempre preciso arrumar o site, preciso atualizar o site, mas hoje eu mesma recorro muito à internet, ao Google, quando eu quero saber a data de um trabalho, onde fiz, eu vou lá, está sempre lá, de alguma maneira está registrado. O que dá ser famosa, né? Quando a gente é famosa é assim, a gente entra no Google, tem lá. Não, mas é assim por dados assim, que não foi mesmo aquelas para não ir atrás da minha prateleira, que eu tenho tudo bem guardadinho, catalogado por ano, assim. Mas para não ir atrás, muito eu vou, já corto caminho, assim. Pode sim visitar o site, que tem bastantes elementos lá. E a gente está acabando, né, nosso tempo. A gente podia ficar aqui o dia todo. Regina, muito obrigada. Muito bom conversar com você. Mas conta aí pra gente o que
Qual é a sua dica, sugestão para um artista que está começando hoje, assim, para um artista jovem, para um artista que quer trabalhar com isso, que você falaria? Vai fundo. É isso que eu diria. Não tem outra escapatória. É muito, não é lindo, mas é muito duro fazer arte. Vai em frente, com coragem. Não, estude, conviva, se reúna com outros artistas, troque ideias. Eu não sei o que dizer, mas o jovem artista sabe, com certeza, o que tem que fazer, né? E jovem artista, eu também fui jovem artista e vi muitos jovens artistas. Mas é uma coisa assim que, sem aquilo, a gente morre. A gente não tem outra escapatória. Vai para frente. Assume os riscos. É isso aí. Não sei o que dizer. Isso. Tome os riscos. Por Regina Silveira, gente. Vai em frente e aceite os riscos. É isso. Regina, muito obrigada. É um prazer conversar com você. A gente se fala, né? Agora você já está vacinada, né? Daqui a pouco vamos todos. Tomara que há tempo Tomara. da discussão. Aí eu posso. A primeira coisa é vocês vão me encontrar no aeroporto já. Saindo desse país, né? Um pouco. Mas também o mundo não está fácil, né? O mundo inteiro está muito difícil. Mas eu sinto falta desse convívio, né? Com certeza também. Regina, muito obrigada. Um beijo. Foi maravilhoso. Até a próxima. Então, até a próxima. Tudo bom.